Harry Potter é uma das franquias de maior sucesso do mundo, e mesmo após o fim da publicação dos livros, seu universo continua em expansão. Hoje no quadro Coisas Nerds, vamos mostrar para vocês 10 coisas sobre o mundo de Harry Potter, que vão desde curiosidades sobre as gravações dos filmes, até detalhes da história que pouca gente conhece. Tá curioso? Então se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Fala galera, eu sou Isaac Paiva E eu, Bruno Rodrigues. e vamos começar essa lista falando sobre uma coisa que deixou muitos fãs chateados na época. 1. Os olhos da sua mãe. Todo mundo sabe que uma das frases mais ditas ao longo da obra, tanto nos livros quanto nos filmes, é que Harry tinha os olhos muito parecidos com os de sua mãe. O problema é que no livro ambos têm olhos verdes, e no filme o ator Daniel Radcliffe tem olhos azuis, o que ficava meio incoerente. Por isso, os produtores até tentaram fazer o ator usar lentes de contato para ficar com a mesma cor dos olhos de sua mãe, mas ele teve uma grande reação alérgica e por isso tiveram que manter a cor original. Inclusive, na cena onde ele se despede de Hagrid, seus olhos estão muito vermelhos justamente por causa dessa reação. 2. Os Dementadores simbolizam a depressão. Na obra, os Dementadores são criaturas das trevas que consomem a alegria humana, criando um ambiente de frio, escuridão, tristeza e desespero. Por causa desse poder de drenar a alegria e esperança dos humanos, eles receberam o encargo de guardar Azkaban, porque assim eles poderiam impedir os prisioneiros que tivessem desejo ou vontade de escapar. No entanto, eles tiveram inspiração no mundo real, porque numa entrevista concedida pela autora a um programa de televisão norte-americano, ela disse que após a morte de sua mãe, em 1990, acabou entrando numa grande depressão e sentiu na pele os efeitos dessa doença. Por isso, quando estava escrevendo os livros, ela se baseou nesses sentimentos para criar os Dementadores. 3. Voldemort e Harry Potter eram parentes. Essa é uma informação que não é dita com todas as letras, mas podemos presumir porque ambos são descendentes dos irmãos Peverell, do conto dos Três Irmãos. Esses eram os personagens da lenda dos bruxos que possuíam as 3 relíquias da morte, sendo Antíoco o dono da varinha das varinhas, o Cadmus o possuidor da pedra da ressurreição e o Ignoto da capa da invisibilidade. Se Voldemort herdou a Pedra da Ressurreição de geração em geração até chegar em seu avô, Cervulus Gaunt, e Harry Potter herdou a capa da invisibilidade da mesma forma até chegar em seu pai, Tiago Potter, ambos são na verdade parentes, distantes, mas são parentes. Tem até uma teoria que relaciona Harry, Voldemort e Snape aos 3 irmãos, pois Voldemort era como um Antíoco que morreu por sua sede de poder, Snape, assim como Cadmo, perdeu a vida por amor, e Harry, da mesma forma que Ignoto, cumprimentou a morte como uma velha amiga e continuou vivo. (4) O chapéu seletor era de Gryffindor. Uma das primeiras coisas que um bruxo faz ao chegar em Hogwarts é passar pelo chapéu seletor, que vai determinar para qual caso o jovem deve ser remanejado, de acordo com suas características pessoais. A casa do protagonista, como a gente sabe, é a Grifinória, que foi fundada por Godric Gryffindor, o mais destemido dos 4 fundadores, que defendia a ideia de que Hogwarts deveria aceitar todo e qualquer tipo de bruxo, e o Chapéu Seletor, que até hoje faz essas escolhas, pertencia justamente a esse bruxo, que o encantou para facilitar o processo de seleção. 5. A Varinha das Varinhas não é infalível. Também conhecida como Varinha Anciã, Varinha do Destino ou Varinha de Sabugueiro, essa relíquia é um objeto curioso, pois é composta de madeira de sabugueiro, que é considerada, dentro do universo bruxo, uma árvore que traz azar na fabricação de varinhas. E seu núcleo tem como base pelos de Trestralios, que são criaturas que só podem ser vistas por quem já viu a morte. Inclusive, o seu primeiro dono, Antíoco Peverell, recebeu ela diretamente da própria morte, e ao longo da história, seus donos sempre eram mortos por quem desejava tê-la. Apesar de dita como a mais poderosa das varinhas, ela possui limitações, pois Dumbledore não foi capaz de curar as vítimas do basilisco, nem anular a maldição sobre o anel de Cervulus Gaunt, ou superar os encantamentos produzidos pela bebida do desespero de Voldemort, o que indica que a varinha pode apenas ampliar a magia própria de seu mestre, e não fazer com que ele possa realizar qualquer coisa possível. 6. Nunca houve um Senhor da Morte. Segundo as lendas, o Senhor da Morte, ou Mestre da Morte, Vencedor da Morte, como são conhecidos, é aquele que consegue os 3 objetos conhecidos como Relíquias da Morte: a Capa da Invisibilidade, a Pedra da Ressurreição e a Varinha das Varinhas. No entanto, em toda a saga só se conhece 2 pessoas que foram capazes disso. O primeiro foi Dumbledore, que chegou a possuir a Varinha das Varinhas e a Capa de Invisibilidade ao mesmo tempo, e anos depois pegou a Pedra da Ressurreição. E o segundo foi o próprio Harry Potter, que também possuiu as 3 relíquias.
Mas se a lenda se refere a possuir os 3 artefatos ao mesmo tempo, nenhum dos dois realizou o feito, pois Dumbledore estava com a capa emprestada, então não era sua. E Harry Potter descartou a Pedra da Ressurreição horas antes de conseguir a Varinha das Varinhas, o que significa que não teve as 3 ao mesmo tempo. Agora, se a lenda se refere a possuir as 3 relíquias em qualquer momento, então apenas esses 2 foram dignos de ser chamados de Senhores da Morte. A Avada Kedavra não causa danos. A pior das 3 maldições imperdoáveis, esse poder faz com que um raio verde seja direcionado ao alvo e instantaneamente o leve à morte, sem deixar qualquer tipo de rastro ou sinais visíveis. Sendo assim, uma autópsia normal não conseguiria detectar a causa da morte, porque não existe nenhum dano físico interno ou externo no corpo da vítima. A única exceção a essa regra, é claro, protagonista, foi o Harry Potter, que além de ter sobrevivido, ficou com a cicatriz da testa, o que nunca aconteceu com outra pessoa. É engraçado que a palavra Avada Kedavra provavelmente se origina do aramaico Adhada Kedavra. Adhada Kedavra. Que significa deixe a coisa ser destruída. Mas o termo abacadabra é um feitiço cabalístico da mitologia judaica que sugere poderes de cura. Então, é uma antítese entre destruir o corpo sem causar danos ao mesmo tempo. 8. O Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo de Quadribol em 2014. Quadribol é o esporte mais popular do mundo dos bruxos e equivale ao nosso futebol. A autora teve um cuidado de criar regras e funções próprias que foram exploradas nos livros e filmes, tanto que existem Copas do Mundo de Quadribol que ocorrem a cada 4 anos desde 1473. Inicialmente, esse esporte era restrito aos países europeus, mas a partir do século XVII foi autorizada a participação de todos os continentes. A primeira final, no ano de 1473, foi entre Flandres e Transilvânia, e naquela época medieval o jogo era muito mais brutal, tanto que durante o jogo houve uma tentativa de decapitação de um goleiro e a liberação de morcegos vampiros sobre o capitão da Transilvânia. Melhor do que nada. Já a última foi realizada em 2014, no deserto da Patagônia e contou com o Brasil e Bulgária na final. 9. Existem regras para o vira-tempo. O vira-tempo é um dispositivo mágico utilizado para viajar no tempo, mas pelo seu potencial de causar danos ao usuário e à própria linha temporal, existem algumas travas que foram colocadas ali pelo Ministério da Magia. Primeiramente, eles só podem permanecer cerca de 5 horas no passado, o que limita as alterações do que o usuário pode fazer. Segundo, é necessária uma autorização especial do próprio Ministério da Magia para usar o dispositivo, onde eles irão analisar o pretendente quase como um certificado de bons antecedentes criminais. Esses itens têm um poder tão grande que todo o estoque de vira-tempos que existia dentro da Sala do Tempo no Ministério da Magia foram inutilizados durante a Batalha do Departamento de Ministérios em 1996, pois devido à forma como um deles caiu no chão, ele danificou-se ao ponto que todos os outros ficaram numa espécie de looping temporal infinito, onde estão sempre caindo, permanecendo assim por toda a eternidade sem poder ser utilizados. 10. Não existe apenas a Ordem da Fênix. Ordens são organizações que se formam com uma finalidade específica e a Ordem da Fênix foi criada por Dumbledore para se opor ao Lord Voldemort e aos Comissários da Morte no ano de 1970, tendo durado até o ano de 1981, quando Harry Potter nasceu e o Voldemort foi supostamente derrotado. E foi reativado em 1995, quando descobriu-se que ele havia voltado. Porém, existiu muito tempo antes a Ordem de Merlin, fundada na Idade Média pelo próprio Mago Merlin, que tinha o objetivo de ajudar os humanos trouxas e estabelecer regras contra o uso de magia neles. Ela foi dissolvida apenas após a morte do mago, mas nos tempos atuais virou um título ou honraria dada aos bruxos que realizam grandes feitos de extraordinária bravura ou distinção na magia, sendo basicamente uma espécie de prêmio Nobel no mundo bruxo. Os ganhadores mais conhecidos são Alvo Dumbledore, por ter derrotado o Bruxo das Trevas Gerardus Grindelwald, encerrando assim a Guerra Mundial dos Bruxos em 1945, o Remo Lupin, que recebeu o prêmio póstumamente por seu papel na Batalha de Hogwarts, sendo o primeiro lobisomem a ter tal honraria, e a Professora Minerva, por ter sua lealdade inabalável e ações grandiosas na Batalha de Hogwarts. E aí, vocês sabiam dessas coisas nerds de Harry Potter? Se não, comenta aí o que é que você não sabia. Se sabe mais alguma coisa que não veio nessa lista, comenta aí pra gente também, né, Zé? Exatamente. E se você não for inscrito, faça a sua inscrição, deixa o like, porque isso nos ajuda muito a continuar fazendo esses conteúdos pra vocês. E aproveita e ativa a notificação, porque a gente vai continuar sempre trazendo conteúdos novos pra você ficar assistindo. E é isso aí, galera. Valeu. Valeu.